Tá aí. Boa tarde, mais um clube, eh, de número de 250 aí, ou se preferir, o duzentésimo, quinquagésimo clube, hoje 31/3. Vamos continuar falando aí sobre o catálogo de serviço. Só relembrando um pouquinho, nós já falamos o que é o catálogo, a jornada do usuário, a definição do catálogo, falamos já sobre variáveis. E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o Flow, que ele está totalmente integrado aí, totalmente ligado com os catálogos, com os itens de catálogo que a gente vai produzir, que a gente constrói ou que nós usamos, né. O Flow, ele está ali para automatizar alguma tarefa, pra acelerar um serviço, né. Então, se precisar, de repente, fazer uma integração, vamos falar um pouquinho mais para frente também. Se eu preciso fazer eu peço um serviço e esse serviço vai gerar uma necessidade de que gere um insumo, que na verdade ele precisa ser feito em outra ferramenta, então isso é feito pelo Flow. Então eu vou lá, por exemplo, vamos imaginar que eu vou criar um usuário no AD, então isso o Flow tem essa capacidade de eu peço um novo usuário no catálogo, entro no ServiceNow, solicito esse usuário, ele é aprovado, toda essa aprovação vai ser controlada ali pelo Flow, e aí ele também tem o poder de criar um usuário exatamente lá no AD. Então tem toda essa facilidade de gerenciar os fluxos de trabalho, automatizar um processo e deixar simples, e ser produtivo, e fazer parte de toda uma transformação, dentro do ambiente, e isso também é possível sem mesmo colocar uma linha de código muitas vezes. O que nós temos dentro do Flow, né, nós temos uma automação de código, então ele é uma linguagem natural, um diagrama, aonde nós conseguimos, arrastar ali e configurar os processos com muita facilidade. Dentro do Flow, nós temos diversas especificidades, nós vamos mostrar aqui, né, dá para colocar ações, dá para colocar subfluxos, eu posso utilizar, como nesse caso aqui nós estamos mostrando que são os spokes, que são fluxos pré-pronto, já são produzidos pela própria ServiceNow e vão estar disponível para ser reutilizados. Então, para começar, né, o que que nós temos ali dentro do fluxo, se eu quiser ver o fluxo, se eu quiser desenvolver alguma coisa, então nós vamos ali no ServiceNow, eu digito Flow, vou ver o Flow Designer e nós vamos abrir ele dessa forma. Ele abre aqui, eu vou ver o flow, vou ver o subflow, vou ver as ações, execuções, vamos passar por eles, e aí nós vamos ver. Então ele abre aqui e eu posso criar um novo por aqui. Então o que que nós temos de cases, né, ali dentro do flow, né, que eu falei um pouquinho já antes. Geralmente, se for um case, se for uma requisição, ele vai envolver um evento que nem sempre é um evento cíclico, não é previsível, né. Como, por exemplo, o caso que eu falei de solicitar um usuário, nós sabemos exatamente quando vai ser solicitado, ou poderia ser mesmo um incidente que muito menos seria previsível, e todos esses cenários de reclamações, de solicitações de serviços, eles podem ser gerenciados e podem ser resolvidos dentro do ServiceNow e ser automatizado as ações dentro do Flow. Então nós vamos ter esses fluxos de trabalho já, pré-configurados aqui, que eles são seguidos e todo o que tiver aberto por trás dele vai seguir a orientação que tiver programada dentro do ServiceNow. Outras vezes o que tem dentro de uma corporação é um analista, por exemplo. Nós temos um analista ali que junta planilha, junta e-mail, faz várias tarefas e tudo isso ele está ali só buscando alguma coisa, vamos dizer. É uma tarefa que pode ser automatizada. Então, se eu preciso ler um e-mail, se eu preciso pegar uma informação de uma planilha e juntar tudo isso, esse tipo de atividade repetitiva pode ser automatizado dentro do Flow. Ou mesmo
como eu citei, o processo do AD ou qualquer outra integração, por exemplo, que seria a parte de operação, que ela pode ser totalmente roteada para a sua real ação. Então, se eu quiser realmente criar um usuário, de verdade, onde ele cria? No meu exemplo, seria lá no AD. Ou então poderia ser emissão de uma fatura, por exemplo. Aí não sei, de repente eu preciso emitir uma fatura, quem emite a fatura está dentro do SAP. Então poderia ser feita uma integração com o SAP para emitir uma fatura. Vamos lá. E nós podemos ter como eu estava dizendo antes, nós temos ali, né, dentro do ServiceNow, quando abrimos um flow, nós temos os flows, que estão nessa aba que eu mostrei antes. Aí nós temos os subflows. Os subflows são sequências de ações. Então nós programamos ela para ser reutilizada. Então vamos supor que eu tenha um fluxo que ele vai ser repetitivo. Por exemplo, a ação de criar o usuário no AD que eu falei, ou como tem alguns prontos, fazer um comentário dentro de um ticket específico do ServiceNow. Então eu posso criar, por exemplo, um subflow ou mesmo uma ação, né? E aí ele ser reutilizável dentro de um flow maior. E então eu vou ter, por exemplo, um primeiro flow que chama uma determinada ação. Por exemplo, nesse caso eu vou ler o primeiro ali, ó. Ele faz um alerta do conhecimento. Então eu posso num primeiro flow chamar ele, num segundo flow fazer a mesma chamada desse mesmo alerta e não configurar ela duas vezes. Então eu posso reutilizar todo esse processo já criado. Então o desenvolvedor tem esse poder, ele vai poder executar os processos comuns, quer dizer, que são passíveis de ser reutilizados e vai otimizar o seu trabalho com essas entradas de subfluxo, pode passar variáveis para ele, ações, e com isso ter uma melhora na sua agilidade de desenvolver. As ações semelhantes são ações específicas que pode ser utilizada num fluxo, vai permitir que o analista aí vai chamar alguma coisa sem precisar escrever um código, por exemplo, como eu disse antes. A ação é possível de configurar dentro do ServiceNow, como, por exemplo, criar um registro. Vamos dizer que acontece um evento, e esse evento precisa criar um incidente. Então, eu crio uma ação de criar um incidente e passo as variáveis para ele, qual que é a particularidade desse incidente, ele vai criar dentro do ServiceNow e isso pode ser reutilizado. Aqui são as execuções. Então, quer dizer, todos esses processos que nós comentamos aqui, que falamos sobre ele, eu consigo ver qual é a sua execução, em que momento está e como ele está nesse exato momento que eu estou abrindo essa tela. E quais estão sendo executados, quais foram completados, como é o que está mostrando aqui na tela, tá? Nós temos conexões, são conexões pré-prontas, assim, já vem da própria ServiceNow, eles configuraram aqui e eu posso fazer conexões. Temos uma biblioteca disponível aí que está pela ServiceNow, que vai oferecer suporte a várias conexões, a um único provedor de integração, por exemplo. E nós conseguimos utilizar isso nos fluxos ou nos subfluxos para tomar uma determinada ação. Por exemplo, se for uma cloud, criar uma máquina, alguma coisa assim, já tem alguma coisa disponível aqui que a gente faça a chamada e só configure, sem precisar exatamente de criar um monte de código. Aí a última aba ali que nós temos a documentação, ele vai cair no Doc ServiceNow. Nós temos alguns vídeos, já estão pré-configurados aqui, mostrar como fazer as ações dentro do Flow. Nós temos os spokes, como mostrei, os cursos relacionados ao Flow e nós temos a comunidade que é possível falar alguma coisa ali, pedir um suporte para outros desenvolvedores, pedir uma opinião. Dá para trocar ideias ali na comunidade ServiceNow, que é muito boa, que sempre alguém responde.
Então, para criar um flow, né? Como eu falei, eu vou clicar em New ali, eu tenho algumas opções, seria o flow, subflow, o action e, e o datestream, mas nós vamos falar somente do flow hoje. Aqui eu trago um exemplo antes de mostrar a criação do flow, só para ter uma ideia já pronto o que é possível fazer. Nesse caso aqui é uma notificação, então ele vê que ele vai esperar, né? Tem ali, ó, assinador, o assinador ele faz uma atualização, então ele espera 120 horas ou 5 dias, como foi escrito ali. Aqui é só uma descrição, mostrar depois. E aqui nesse caso, optou por criar um evento que vai criar a notificação e enviar para onde é necessário. Então, para criar o flow, né? Como nós fazemos? Ele vai abrir essa telinha aqui. Essa telinha, o primeiro campo é o nome do flow, que é preferencialmente ali colocamos um nome único, um nome identificador. Em seguida, nós temos a descrição, um campo para documentar um pouquinho melhor o que o flow faz, qual que é a ação que ele vai tomar. O escopo, muitas vezes aí a maioria acaba usando o escopo global, na maior parte das vezes, mas ele tem esse escopo aqui que é uma outra particularidade do ServiceNow, qual aplicação ele está direcionado. Nós, dentro dos escopos aqui, só para ter uma ideia, tem algumas diferenças ali. Poderia ser um outro escopo ou até mesmo uma aplicação proprietária criada, que é a melhor prática da ServiceNow. Quando você faz uma aplicação separada, você criar um novo escopo. Eu disse esse é outro assunto. Proteção. Essa é a opção de fazer ele estar como read-only, então ele seria um workflow apenas read-only. E nós temos a última opção aqui, que é quem que vai executar, né? Nós podemos executar pelo sistema ou pelo usuário que está executando. O usuário que está executando significa quem vai fazer a chamada. Então, a pessoa que está no ticket lá vai fazer o ticket e vai ficar o flow no nome dele. Então, com as permissões dele também. Então, essa é a pequena diferença. Então, se ele não tiver permissão de executar alguma coisa, ele também não vai poder fazer no Flow. Aqui nós temos a janelinha, depois que eu cliquei em New, né? Como mostrei ele anteriormente. Nós temos aqui o nome do Flow. Ele vai mostrar também se ele está inativo, ativo. Eu consigo fazer os testes, consigo ativar, desativar e salvar. Tá? Então, nós temos todas essas opções aqui no nosso cabeçalho aqui. Em seguida, nós temos a trigger, que vai fazer com que execute esse flow, qual que é a chamada, o que vai acionar para ser executado exatamente o flow que nós vamos construir. Após nós temos as ações, o que deve ser feito. No caso lá do exemplo, por exemplo, por fim, a notificação. Então, nós colocamos todas as ações, todos os controles que sejam necessários. Todos os passos, né, do meu, por exemplo, poderíamos configurar um fluxo de negócio. Aqui nós temos ele, como diz ali, esse é o passo a passo, né, o overview da própria ServiceNow, de fazer ele dinâmico. Então, o que que significa isso? Eu vou arrastar as caixinhas aqui e trazer ali nas minhas ações para que essas pílulas sejam preenchidas, que, por exemplo, preencher alguma coisa como eu disse ali, criar um incidente. Então, eu trago esse criar incidente, só coloco ali os campos, o que que vai ser preenchido, de onde vem, para onde vai. Aqui eu já tinha comentado ali, né? Posso salvar, testar, posso ativar, desativar. Esse aqui também falei antes. O nome do nosso fluxo ficou aqui. Ele mostra se está ativo ou inativo. E aqui embaixo nós temos o status aqui, vai mostrar para nós e a aplicação, tá? É o nosso rodapé aqui.
Então eu salvei, ele ficou a telinha ali. Nós temos a opção de trigger. Então, quando ele vai ser acionado, eu trouxe aqui para como exemplo, né? Pode ser quando criar um registro, quando atualizar um registro, ou ambos, né? Quando criar e quando atualizar. Também pode ser algo agendado. Então, eu posso fazer uma rotina agendada, diária, mensal, semanal, ou em algum ponto específico. Também pode ser acionado através de aplicações, né? Quando acontecer alguma coisa aqui no SLA ou receber um e-mail. Quando abrimos ali o trigger, nós temos algumas opções. Quer dizer, lembra do atualizar? Eu deixei o update aqui. E aí, em seguida, precisamos escolher para qual tabela será direcionada. Embora eu ponha uma tabela específica aqui para acionar, não significa que nas ações lá embaixo nós não podemos fazer ações em outras tabelas, tá? Aqui é apenas a tabela ao qual vai acionar para que o trigger comece a funcionar. Então, nesse caso aqui, eu só coloquei aqui uma tabela para LM Harder. Se estiver no status, no momento que alguém atualizar para esse status, on order, ele vai ser iniciado esse fluxo. Nós estamos configurando. Então, se tivesse trocado aqui para insert e update, por exemplo, seria na inclusão e na atualização. Nesse caso, é só atualização. E aí, em seguida, nós conseguimos colocar os filtros. Então, os filtros é onde eu falei o status. Eu posso ter aqui, eu só trouxe esse. O status em ordem. Eu poderia colocar um AND, um OR, colocar uma combinação de critérios aqui para ficar um pouquinho mais complexa esse nosso critério de entrada, tá? Há muitas possibilidades. Aqui é o quando ele vai rodar, a gente já mostrou ali. E aqui é um último exemplo que trouxe aqui para entender um pouquinho mais, para compreender e ficar mais específico que só aquele exemplo da notificação. É um outro exemplo só, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, ó, quando for criado o catálogo, então ele pegou um catálogo específico, ele vai fazer esperar, ele vai verificar. Lembra que eu falei? Eu vou arrastar essas opções para cá, construir aqui, arrastei as opções para cá e aí vou fazer aqui uma atualização do registro, que também é tudo opções. Você vê aqui que nesse caso aqui, opa, desculpa, nesse caso em específico, não foi usado código nenhum. Então foi apenas a pessoa selecionou, arrastou a caixinha aqui e desenvolveu um fluxo que vai fazer uma determinada ação de atualizar o registro. Isso aí, pessoal. Por hoje é só. É o que tinha a mostrar como inicial aí do Flow. E nos próximos clubes nos veremos por aqui. Obrigado, boa tarde. Valeu, Macu. Boa tarde. Valeu, Bacu. Grande Obrigado pelo material. Boa tarde.